o momento conta mais que o histórico. E o momento do Lando Norris é nojento. E a palavra é essa, é nojento. Tipo assim, É. e o momento não é a última prova, as duas últimas provas. É o ano. 2025 É o pra mim ano, do é o Lando é nojento. E 2025 do Oscar Piastri, apesar dos pesares que a gente sempre pontua aqui, pelo menos perante ao seu companheiro de equipe, é muito bom. Lando Norris e Piastri na Áustria vai ser uma batalha intensa. Uhum. Pelo menos a gente tá esperando. Mas, será que vai ser interessante? Porque é o seguinte, ó lá, o Lando chega com quantos pontos aí atrás do Piastri? São 22, né? 22 é 198 contra 176. Exatamente, Eu acho. exatamente, é isso mesmo. Essa é a pontuação aí de Lando Norris e Oscar Piastri para esse GP. O Lando, obviamente, chega com a pressão maior do que a do Piastri, justamente porque ele cometeu um erro muito grave, né, Uhum. no GP do Canadá e acabou perdendo muitos pontos aí em detrimento do seu companheiro de equipe. Então, o Lando chega pressionado. Porém, ele teoricamente é mais forte nesse GP da Áustria, porque nas duas oportunidades que o Piastri correu lá, ele teve algumas oscilações. Uhum. Apesar de que no ano passado ele conseguiu estar no pódio, né, durante a corrida. Então vamos ver exatamente como que foi a trajetória desses dois nos últimos 2 GPs? Pode ler pra gente, por favor? Claro, o Oscar Piastri aí no quali de 2023 ficou em 13º. Na corrida ele ficou em 16º. Meu Deus do céu, hein? Pois é. O que era a McLaren? No ano passado o Piastri se classificou em 7º e terminou a prova aí na 2ª colocação. Vale ressaltar até aqui, eu vou adicionar, Oscar Piastri perdeu a vitória do GP da Áustria do ano passado, porque ele não deveria ter sido ultrapassado pelo Russell e nem ficado atrás do Russell depois. É, exatamente. Ele foi ultrapassado pelo Russell e ele só consegue esse P2 justamente porque 2 carros na frente dele caem pra Uhum. trás porque se bateram, né? No Inclusive caso, o seu companheiro de equipe. Max Verstappen e Lando Norris, exatamente. Seu companheiro de equipe que até hoje beneficia ele mesmo com essas. Ele mesmo, no caso, o Piastri, com essas batidas aí. Sim. Né? Você vê como nada muda, né? Nada O Piastri muda. continua farmando em cima Das do batidas desespero de Lando Norris. É. Bom, então esses foram os resultados aí. E algo que eu acho que dá pra gente trazer de interessante, a comparação com o Lando Norris vai mostrar isso melhor, mas algo que a gente pode trazer de interessante já aqui é que o Piastri vai mal em treino classificatório na Áustria. Pelo menos foi nessas oportunidades. Verdade. Né? Ele classifica em P13, não é uma boa classificação, apesar do carro da McLaren ser ruim naquela época. E P7 em 2024, aí é um negócio até meio inexplicável se a gente parar pra pensar que o Lando Norris classificou em P2. P2, exato. P2. O Lando Não, Norris e até... classifica em P2 em 2024, em 2023 ele classifica em P4. Então, assim, você vê que o Lando classificou em P4, enquanto o Oscar tava classificando em P13. É. E depois classificou em P2, enquanto o Oscar tava lá em P7. Né? Claro, aí o Lando acabou abandonando depois, mas foi uma prova que ele brigou pela vitória até o final. Então, assim, por ritmo, ele ficaria ali na frente, da mesma Uhum. maneira que ele ficou em P4, que foi a posição que ele se classificou. Então, realmente, o Lando Norris foi mais forte que o Piastri, bem mais forte que o Piastri, nessas últimas 2 corridas aí no GP da Áustria. Eu acho que o que mais impressiona não é nem esse segundo lugar contra o 7º, que foi aí do Oscar Piastri, por exemplo, no último ano, porque a gente sabe que ali em cima a margem é bem menor, qualquer 10º você fica atrás de um Verstappen, fica atrás de uma Ferrari, tudo bem, eu acho que isso aí até que faz parte, mas a diferença entre ali de 2023, que era tipo o Lando em quarto, beirando o pódio, e o Piastri não conseguindo passar do Q2, eu acho que é algo muito mais relevante, então de fato, acho que os fãs de Lando Norris e o próprio Lando podem se apegar a isso, apesar de eu achar que não vai ter tanta relevância. Não vai ter relevância? Não. Eu acho que o momento conta mais que o histórico. E o momento do Lando Norris é nojento. E a palavra é essa, é nojento. Tipo assim, e o momento não é a última prova, as duas últimas provas, é o ano. 2025 pra mim do Lando é nojento. E 2025 do Oscar Piastri, apesar dos pesares que a gente sempre pontua aqui, pelo menos perante ao seu companheiro de equipe, é muito bom. Então eu acho que o momento ganha da história e Oscar Piastri tem tudo pra ser o favorito perante a Lando Norris nesse final de semana. Ganha sim, eu concordo com você. E ainda tem mais uma questão, né, nesse caso do Lando Norris aí, que é algo que eu esqueci o que eu ia falar. Então não era tão importante assim. Não era uma questão tão importante, enfim. Não, lembrei o que eu ia falar. É que assim, a gente fala, a gente traz aqui os históricos, normalmente antes de alguma corrida,
entre os dois, para comparar, para tentar entender o que vai acontecer, para tentar projetar o que vai acontecer. Mas a real é que o Piastri vem mostrando que o histórico dele não conta tanto, né? Uhum. Porque esses 2 primeiros anos dele, eh, esse ano ele tem provado o contrário de tudo que aconteceu nesses 2 primeiros anos dele, Sim. né. Então, tipo, várias corridas que a gente olha e fala assim: "Não, o Piastri foi mal nessa corrida ano passado", ele vem esse ano e vai bem, né. Várias corridas que a gente olha e fala, tipo assim: "Não, o Piastri tem um bom histórico nessa pista", ele vai lá e faz meio que a média ali. Então, eu acho que esse ano ele tá muito mais regular do que ele esteve nos últimos 2, que eram anos de altos e baixos ali, né. Adaptação, né? O cara É, era, em 2023, ele era novato, novato, literalmente. exatamente. É normal que isso É. aconteça, evidentemente. E esse ano a gente não tem esses altos e baixos. Então, por exemplo, o GP da Áustria claramente era um dos baixos, Uhum. né. Só que esse ano ele não tá tendo baixos. De fato. Então, eu honestamente acho que a tendência é que ele seja melhor do que ele foi nos últimos 2 anos. Não sei se ele vai ser melhor que o Lando Norris, acho até que não. Mas isso esse ano não foi nenhum impeditivo para ele deixar de ganhar do companheiro dele, Exatamente, né. é. Várias corridas que o Lando Norris estava melhor, tinha mais ritmo no final de semana, ele vai lá e faz besteira na classificação, vai lá e toma punição besta na corrida, vai lá e bate o carro, Uhum. e aí o Piastri vai lá e leva para casa, De fato. né. Então eu tô curioso para ver o que vai acontecer, mas eu acho que o Lando pode ter sua esperança, mas eu diria que o Piastri vai fazer algo melhor do que ele fez. É, acho que a gente vai. Ah, não, é. Concordo com você. Concordo com você. Eu acho que É. o Piastra vai prevalecer aí. E só uma questão antes da gente ler aqui algumas mensagens da galera. Eh, você acha que o fato da McLaren ter ido mal no GP do Canadá, assim, ter passado longe da vitória, é algum indicativo de que pro GP da Áustria ela chega mais fraca? Não, eu acho que não. Eu acho que. Igual eu disse, eu acho que o GP da Áustria, como final de semana no todo, eu acho que beneficia o carro que é melhor. E o GP do Canadá, eu entendo quando as equipes têm uma oscilação, tanto pra cima quanto pra baixo. Porque é um circuito meio específico ali, é um circuito misto, tem zebra mais alta, que não é tão comum em outras provas. A temperatura, pelo que foi noticiado, não era tão próximo do que é o habitual das provas, digamos assim, estava um pouquinho mais frio que o normal. Então, eu acho que não. Eu vejo mais o GP do Canadá como um ponto fora da curva. E eu acho que nesse GP a tendência é que a McLaren volte a sobrar mesmo. Eu acho Entendi. que, acho que não vai ser nenhum grande problema, não. Eu acho que é normal também que a gente falou das oscilações do Piastri na temporada passada, eu acho que é normal que a McLaren tenha É, oscilações nesse ano também, né. Apesar de ter sido uma temporada bem consistente na frente. Mas eventualmente a gente tem uma corrida ali com um GP do Japão com o Verstappen ganhando. sim. Eventualmente a gente tem ali o GP do Canadá com o Russell ganhando. E eu acho que é normal. O anormal é você ter uma Red Bull de 2023. Uma equipe que ganha todas as Tudo. corridas, tipo, passando o carro, e aí, sei lá, teve uma corrida no ano que a equipe foi mal, que foi o GP de Singapura, né? Que Uhum. o Carlos Sainz ganhou lá em 2023. Mas tirando isso, a equipe passou o carro completamente. Acho que isso que é o anormal dentro do mundo da É. Fórmula 1, né? Oscilação é natural. É. Não, e se a gente. Até a própria Mercedes, nas suas eras dominantes lá, perdia umas corridas aqui Perdi, e outra é. ali. Teve Não, Pierre Gasly ganhando de teve AlphaTauri, várias coisas, teve Max é. Verstappen ganhando de Red Bull, Sim. teve Daniel Ricciardo ganhando também, enfim. Pérez ganhando de Racing Pérez ganhando Point. de Racing Point, Não, né? e um outro ponto que eu tava pensando aqui enquanto a gente falava, que você citou o próprio GP do Japão, que foi um final de semana que a McLaren não venceu, mas ela foi muito competitiva, né? Porque os dois ficaram na cola do Verstappen a prova toda, 50 e tantas voltas. E aí eu tava pensando Peraí, qual aqui corrida você tá no falando? GP do Japão. Ah, sim. E eu tava pensando aqui enquanto você falava, nos circuitos que são autódromos, a McLaren sobrou esse ano. Com exceção do GP do Japão, que eles perdem, mas foi acirrado. Porque, Sim. porque no Bahrein o Piastri vence com folgas. Na Porque China. na China o Piastri vence com folgas. Na Austrália A vence. Austrália A Austrália é meio. é meio meio que de rua, sim. Mas. exatamente. Mas eu considero Mas mais autódromo que de rua. no GP da Espanha vence com sobras. É. Então, enfim, eu acho que quando é autódromo, a tendência é que o carro. Porque autódromos, obviamente, cada um tem a sua natureza, mas são de características similares, né? As zebras são mais ou menos padronizadas, o tipo de elevação das pistas é mais ou menos normal. Então, acho que não tem tanta oscilação quando você pega um GP do Canadá. É um negócio que, tipo, é circuito de rua, é folha na pista, é chuva, é marmota, enfim.
Tem muitas coisas rolando. Autódromo é só os caras andando em círculo, basicamente. Não é Gostei. bem por aí, mas enfim, Gostei da definição. É, Gostei da exatamente. definição. Enfim, mas comentem as opiniões de vocês. Ó, o André Teixeira tá falando aqui. Olha o título do Lando. É mentira. Salve pro André. Palmas pro André. Ó, membro há 31 meses do canal. Tem, Tá verdade. vendo? O cara já é membro há 31 meses é porque vale a pena. Então seja membro você também. Perfeitamente. Ó, e realmente, né? O título do Lando tá virando mentira. Inclusive, cadê o Central? Cadê o tal do Correio Elegante? Tá quase no fim de junho já. É, nesse final de semana. É nesse final de semana? Nesse final de Entendi. semana, lá no Instagram da Central do CZ. Desculpa, Central, então. Cobrei aí de maneira cobrou equivocada, errado. exato. No Instagram da Central do CZ sempre rola Correio Elegante. Verdade. Caixinha de Correio Elegante no Instagram. Ítalo Chocolate falando aqui, ó. Mas pra ser sincero, a McLaren só não ganhou no Canadá por conta dos pilotos. O carro é bom e dava pra pegar a pole, mas tanto Lando quanto Piastri são cabaços. Sim e não. Discordo. Porque ficou muito claro nos treinos livres que a McLaren sofria. Tipo assim, não talvez sofrer pra ser quinto e sexto, que era no momento da batida? Quarto e quinto. Algo assim. Mas a gente via que não era um fim de semana normal da McLaren. Que a McLaren ia ser pole, que a McLaren ia vencer com dobradinha. A gente viu que tinha alguns problemas já, tipo assim, a McLaren poderia até ter conseguido a pole, e se tivesse conseguido a pole, talvez a corrida caminhasse para um lado diferente. Fácil, mas eu, honestamente, não acredito. Não acredito nisso. Acho que, quer dizer, se o Lando tivesse conseguido a pole, talvez. Aí eu acho que eu conseguiria ver isso acontecendo. Mas o Piastri andou para trás na corrida, né? O Piastri, em condições normais, ele andaria para trás a corrida inteira, que foi, ele perdeu a posição pro Kimi Antonelli e ele teoricamente perderia a posição pro Lando Norris ali se o Lando Norris não fosse um idiota completo. Sim. Enquanto o Lando Norris largou lá de trás e foi ganhando terreno, né? Então, talvez assim, mas eu acho honestamente que vitória não. Eu acho que não também. Vitória não. Enfim, comentem as opiniões de vocês. Quero saber o que vocês acham aí sobre essa McLaren no GP da Áustria de 2025.